Boa noite a todos. Eu declaro aberta a 14ª sessão ordinária relativa ao 196º ano acadêmico. Antes de abrir para comunicações dos acadêmicos, eu quero registrar o meu profundo agradecimento pelo comparecimento da bancada acadêmica que lotou a sala, os nossos lugares, na comemoração dos 196 anos da nossa academia. Realmente, eu fiquei muito emocionada, muito feliz, e quero agradecer muito a todos que vieram. Muito obrigado mesmo. E agora está aberta as comunicações dos acadêmicos. Quem quiser fazer uso da palavra, por favor. Bom, se ninguém quiser falar, eu convido os organizadores do nosso simpósio, que é Novas Catecolaminas Endógenas, Papel Fisiológico e Potencial Terapêutica, que são os acadêmicos Gilberto Denucci e Monsenhor Aníbal Gil Lopes, para tomarem assento à mesa, por favor. Eu gostaria de pedir ao acadêmico Monsenhor Aníbal Gil Lopes que apresentasse o nosso palestrante acadêmico Gilberto Denucci, por favor. É com grande alegria que hoje sou colocado aqui à mesa para apresentar o nosso acadêmico que todos conhecem, que é o Gilberto Denucci, que tem uma longa trajetória em farmacologia. Certamente é um dos cientistas brasileiros com uma produção de maior impacto internacional e que nos últimos anos ele tem se dedicado a estudar as catecolaminas e novas catecolaminas dentro de uma perspectiva totalmente diferente. Desde a descoberta das catecolaminas no final do século XIX, elas sempre foram compreendidas dentro da perspectiva de tecido neural. E Gilberto vem, através de seus múltiplos experimentos, nos últimos anos a sua produção nessa área foi muito grande, de alto impacto internacional. Eu acho que hoje nós assistiremos uma apresentação daquelas que mudam paradigmas de conhecimento. Não é simplesmente descrever alguma coisa a mais, mas é a descrição de mecanismos que mexem radicalmente com conceitos já muito bem estabelecidos em fisiologia. Eu farei assim uma certa comparação, que só o tempo dirá se ela é verdadeira, que o impacto dessas descobertas, e eu diria que é um conjunto de trabalhos que mostram não só a existência, a possibilidade, como as vias de formação, portanto, a existência natural, a ocorrência natural dessas moléculas em diferentes tecidos. Eu compararia, como eu dizia, talvez com a descoberta e o impacto que teve a descoberta do óxido nítrico em outro momento, que transformou o conhecimento da época. Há inúmeros fenômenos fisiológicos, fisiopatológicos, que nós nunca tivemos uma compreensão muito clara, por falta exatamente de conhecimento. Tomaria, por exemplo, os transplantes renais, que são órgãos totalmente desprovidos de inervação. No transplante, simplesmente se preserva, se reconstitui os vasos arteriais, venosos, ureter, mas o contato nervoso é simplesmente interrompido.
e várias funções fundamentais renais, elas são mantidas. E isto sempre foi uma pergunta intrigante. Como é que órgãos transplantados, eles têm respostas que são independentes dessa inervação. E acho que os estudos do Gilberto, eles permitem que a gente, em inúmeras áreas, a gente tenha compreensões novas. Eu diria, caríssima presidente, que alguns anos atrás eu trouxe aqui uma pessoa, por sinal de minha família, para apresentar um trabalho na época tido assim como meio difícil de acreditar, porque era o Sérgio Mascarenhas, ele teve uma hipertensão intracraniana já aos 85 anos de idade, e ele compreendeu que era impossível medir pressão intracraniana fazendo um buraco na cabeça. E ele se propôs a desenvolver um método de medida de pressão intracraniana não invasivo. E eu trouxe aqui logo no início, quando ele estava com os primeiros resultados. E hoje eu vou chamar device, esse aparelho, tem patente internacional, é vendido, é utilizado em muitos lugares. Eu acredito que hoje eu estou trazendo um grande amigo para apresentar alguma coisa que terá esse sucesso, né? Então, vale a pena prestar atenção e acompanhar nos próximos anos o que poderá acontecer. E você, assim, todos sabem que eu sou muito amigo do Gilberto, é uma pessoa muito querida. Eu antevejo que seja uma das possibilidades da gente ter um prêmio Nobel ou alguma coisa muito importante, porque é um conhecimento novo que muda paradigmas muito bem estabelecidos. Muito obrigado, Monsenhor Aníbal Gil Lopes. E vamos, então, à conferência do acadêmico Gilberto Denucci. Inicialmente, presidente Eliette, caríssima Freira, Margarete, caros confrades, convidados, queria agradecer a honra e a oportunidade de apresentar essa palestra sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo. E creio que vai ser, vamos dizer assim, para mim, importante no sentido que é um trabalho que começou há algum tempo atrás e que, no momento, estamos justamente procurando qual seria a relevância fisiopatológica e, portanto, o contato com os confrades e colaboração com os confrades seria muito importante para tentarmos elucidar qual seria os possíveis papéis, vamos dizer assim, fisiopatológicos dessas novas catecolaminas. Bom, eu vou começar essa minha apresentação com a figura de um colega aqui e amigo meu aqui do Rio de Janeiro, o Dr. César Naum. Isso se deu devido, vamos dizer assim, quando eu voltei para o Brasil, da Inglaterra, eu fiz o meu doutorado com o Salvador Moncada, que estava identificando trabalhos importantes na era do óxido nítrico, como mencionou o Aníbal, e também tinha trabalhado com o John Vane, que trabalha identificando a questão da endotelina, mecanismos da endotelina. E quando eu vim ao Brasil, eu queria continuar com essa parte de óxido nítrico, de endotelina, e tive contato com o César. E o César, ele estava trabalhando na época, ele tinha aqui no Rio de Janeiro uma clínica, ele organizou um simpósio do qual ele me convidou. Ele apresentou um trabalho que ele estava utilizando histamina por via intracavernosa para tratamento de disfunção erétil. Eventualmente, comecei a colaborar com o César, inclusive nós acabamos publicando um trabalho no British Journal of Urology sobre o papel da histamina na ereção peniana. Mas o importante foi que eu nunca tinha trabalhado, então, do ponto de vista de investigação, com o corpo cavernoso, seja humano, seja de animais. E o César foi que me trouxe, então, introduziu esse tipo de técnica no meu laboratório. Na sequência, com esse trabalho, nós desenvolvemos com o laboratório Cristália
um novo fármaco, um novo medicamento, que foi o primeiro medicamento de síntese registrado no Brasil, feito no Brasil, desenvolvido no Brasil e registrado e vendido comercialmente, que é o Eleva, que foi justamente devido a esse trabalho do César Naum ter introduzido essa tecnologia no meu laboratório de trabalhar com corpo cavernoso, seja de coelho, seja de corpo cavernoso humano. Eu comecei a trabalhar, então, nessa parte de corpo cavernoso, com vários outros mamíferos, e eu vinha ao Rio de Janeiro, eu buscava sagui. Tinha um centro de primatologia do professor Piscinati, que ficava no interior do Rio de Janeiro, então eu via de cara para pegar o sagui e levar para Campinas para fazer experimentos com o corpo cavernoso de sagui e de outros primatas não humanos, e conheci o Marcovan. O Marcovan era um biólogo, e quando eu conversei com o Marcovan, ele trabalhava nesse centro de primatologia. Eventualmente, ele veio fazer um pós-doc comigo, e conversando sobre essa questão do corpo cavernoso, ele me chamou a atenção. Ele trabalhava, na verdade, a especialidade dele era répteis, e o primeiro corpo cavernoso, na verdade, surgiu na cobra, como pênis primário, e que a cópula da cobra durava de 20 a 30 horas. Eu achei essa informação tanto quanto interessante de ser estudada, entendeu? Uma cópula de 20 a 30 horas, sem saber o mecanismo. Eu comecei a trabalhar, então, com o corpo cavernoso de cascavel e, eventualmente, publicamos até numa revista de Sexual Medicine, medicina sexual, que é o Journal of Sexual Medicine. Nós publicamos que havia, vamos dizer assim, o corpo cavernoso da cascavel tinha o que eu chamava, na época, eu considerava um canal de sódio que era resistente à tetrodotoxina e que causava liberação de óxido nítrico. Estou contando isso do ponto de vista histórico para vocês entenderem as séries de intercorrências assim, acidentais que foram acontecendo e me levaram a essa descoberta. E, eventualmente, a gente verificou que, então, também do ponto de vista de contratilidade, aqui eu tenho um diapositivo, um dado experimental, que nós temos aqui o corpo cavernoso da cascavel, aqui o corpo cavernoso de um mamífero, do coelho. Quando o corpo é estimulado por estímulo elétrico, ele contrai, uma contração que é frequência dependente, e quando você trata com antagonista adrenérgico, a fentolamina, você bloqueia, baseado no conceito clássico que o sistema nervoso simpático seria responsável pelo estado de flacidez peniana, e a liberação de óxido nítrico causaria a ereção. Até aqui não havia diferença no corpo cavernoso do réptil, da cascavel, com o do mamífero. Entretanto, quando você tratava o corpo cavernoso do mamífero com antagonista de canais de sódio, que é o bloqueador da tetrodotoxina, você eliminava essa contração induzida pela estimulação elétrica, mostrando que a liberação de catecolaminas seria de origem nervosa, terminais simpáticos. Entretanto, na cobra, isso não ocorria. Veja que aqui a contração induzida pelo choque não era sensível à tetrodotoxina. Mesmo numa concentração absurda, que seria 1 milimolar, um experimento bastante caro do ponto de vista econômico, a usar 1 milimolar de tetrodotoxina. Mas, com isso, eu resolvi estudar, então, verificar o que tinha de diferente da inervação no corpo cavernoso da cascavel, e isso um pós-doc meu identificou, fazendo aqui uma imunistoquímica para tirosina hidroxilase, que no corpo cavernoso da cascavel não tinha terminal nervoso, mas que ele encontrava a presença da tirosina hidroxilase no endotélio do corpo cavernoso. Então, essa foi a primeira evidência assim, de produção endotelial de catecolaminas. Nesse momento, eu recebi um aluno agora de Fortaleza, o Rafael, que veio trabalhar no meu laboratório, fazer doutorado comigo. E o Rafael resolveu estudar isso mais a fundo. Nós mudamos um pouco a cobra, em vez de ser a cascavel, passamos a utilizar a Pantherophis gutatus, que é a cobra do milharal, porque a cascavel é venenosa, anestesiar a cobra nem sempre é um procedimento isento de risco,
então uma cobra não venenosa era mais interessante lá do ponto de vista do laboratório. E quando fizemos aqui com a Pantherophis mutatus, o corpo cavernoso tinha a mesma característica do corpo cavernoso da cascavel, ou seja, a contração induzida pelo estímulo elétrico não era sensível à tetrodotoxina. E o interessante é que agora nós pegamos também um vaso, no caso aqui a aorta também contraía por estímulo elétrico, e essa contração induzida pelo estímulo elétrico não era sensível à tetrodotoxina. Então ficamos assim com a ideia que não talvez só o corpo cavernoso, mas também, vamos dizer assim, o choque, esse estímulo elétrico causava contração do músculo liso por liberação de catecolamina, e essa catecolamina não tinha origem nervosa, já que não era sensível à tetrodotoxina. E com isso, a gente estava procurando, bom, será que esse fenômeno talvez seja um fenômeno essencialmente de réptil? E nesse momento eu recebi um candidato a doutorado, o Brito. Ele tinha feito um mestrado em Goiás, em Goiânia, e ele tinha procurado os professores para fazer doutorado na Unicamp, não foi aceito, e acabou me procurando, e nós fomos fazer, porque eu aceitei como aluno de doutorado. E o interessante disso, porque eu estava preocupado como é que eu vou conseguir um vaso humano para verificar se esse fenômeno ocorre em vasos humanos, entendeu? E o Brito tinha feito um mestrado com o cordão umbilical humano, que é um tecido muito interessante, porque o cordão umbilical não é inervado. Então, era interessante que ele tinha experiência com o cordão umbilical. O cordão umbilical é um vaso fácil de ser conseguido para fazer experimentos. E, com isso, nós começamos a investigar a produção de catecolaminas, e a questão de uns 5 anos atrás, publicamos o primeiro trabalho demonstrando que o cordão umbilical humano liberava dopamina. Na verdade, liberava dopamina, noradrenalina, adrenalina. Aqui é só para mostrar para os senhores, a gente quantifica, aqui no caso da artéria umbilical ou da veia umbilical, nós quantificávamos por espectrometria de massa, uma tecnologia apropriada, bastante específica e seletiva. E quando você removia o endotélio do cordão, seja da artéria umbilical, seja da veia umbilical, praticamente você abolia essa liberação de catecolaminas. Então, aqui foi a primeira demonstração agora de um vaso de mamífero, no caso o vaso humano, que liberava catecolaminas a partir de endotélio. Nós fizemos um estudo de imunistoquímica, semelhante àquele que eu mostrei para os senhores na cascavel, demonstrando a presença de tirosina hidroxilase no endotélio da artéria umbilical humana, também mostrando a presença de tirosina hidroxilase no endotélio da veia umbilical humana. Nós confirmamos essa presença, expressão da tirosina hidroxilase, utilizando uma técnica de hibridização in situ, com fluorescência, para medir o RNA mensageiro da tirosina hidroxilase, tanto na artéria umbilical, vendo de novo que está presente aqui no endotélio da artéria umbilical, como também presente no endotélio da veia umbilical. Então, aqui foi uma demonstração que, de fato, havia liberação de catecolaminas de vasos, não inervados, como no caso do cordão umbilical humano, e que essas catecolaminas vinham do endotélio. Isso foi na época que começou a pandemia. Um colaborador meu, que foi meu aluno de doutorado, o primeiro aluno de doutorado que tive no Brasil, que foi o professor Edson Antunes, nós trabalhávamos com óxido nítrico, e ele indagou se o óxido nítrico não poderia se combinar com a dopamina, já que no cordão umbilical nós havíamos visto que a principal catecolamina liberada era a dopamina. E havia uma firma canadense que vendia na época, vende até hoje, a 6-nitrodopamina. Hoje há várias firmas vendendo 6-nitrodopamina, mas eu comprei essa 6-nitrodopamina durante a pandemia e ensaiei para ver se havia liberação de 6-nitrodopamina de cordão umbilical humano.
E, para nossa surpresa, nós verificamos que tanto a artéria umbilical quanto a veia umbilical apresentava liberação basal de nitrodopamina, inclusive níveis mais altos do que a dopamina. Essa liberação era reduzida quando você removia mecanicamente o endotélio, então mostrando que ela tem uma origem endotelial. E segundo, também era reduzida quando você utilizava o inibidor da oxonitrosintase, que era o Elname. Então, mostrando que a liberação de óxido nítrico era importante para a produção da 6-nitrodopamina. Esse foi o primeiro tecido, vamos dizer assim, que nós identificamos a produção de 6-nitrodopamina a partir do endotélio, mas aqui nós temos uma pequena lista de alguns trabalhos. Nós, nesses últimos 4 anos, com essas novas catecolaminas, publicamos aproximadamente, eu acho que uns 45 a 50 trabalhos em revistas internacionais, mas nós identificamos a produção não só, vamos dizer assim, na artéria umbilical humana, mas também em vasos de répteis, no caso aqui da cobra, do jabuti, do quelonoides, tecidos de um outro vaso humano, a artéria e veia poplítea, e vasos de porco, vasos de sagui, vasos de coelho. Então, nós temos, assim, na verdade, essa produção de catecolaminas, a da nitrodopamina, essa nova catecolamina, ela ocorre em todo o leito vascular. E, de novo, como disse para os senhores, é uma produção origem do endotélio, nada a ver com inervação. No caso da nitrodopamina, na verdade, ela oferece um novo mecanismo pelo qual o óxido nítrico causa vasodilatação. O óxido nítrico é tido como um potente vasodilatador, a 6-nitrodopamina é potente vasodilatador. O mecanismo clássico proposto para a ação do óxido nítrico, ele é sintetizado a partir da arginina e estimula essa enzima, que é a guanilato ciclase solúvel, produzindo o GMP cíclico. E essa substância, o ODQ, ele bloqueia a ação do GMP cíclico. Nós verificamos que, no caso da 6-dopamina, ela é um potente vasodilatador, aqui um vaso contraído, a aorta do coelho contraída, aqui quando você induz o relaxamento com a nitrodopamina, se você remove o endotélio, você reduz a contração induzida pela nitrodopamina, mas veja que o relaxamento da nitrodopamina, ela independe do óxido nítrico, não é afetado pelo Elname, não é afetado também quando o tecido é incubado com ODQ. Então, na verdade, seria um novo mecanismo de ação vasodilatador do óxido nítrico. Talvez seja o principal mecanismo do óxido nítrico. Esse aqui é um trabalho feito com vasos de Calitrix, no sagui, mostrando aqui quando você faz uma contração com estímulo elétrico e você trata o tecido com inibição do óxido nítrico, existe um aumento muito grande da contração, mas o mesmo não ocorre quando você inibe a guanilato ciclase. Ou seja, então, o mecanismo pelo qual esse aumento da contração ocorre pelo tratamento com Elname seria devido à inibição da produção de nitrodopamina. Nós verificamos que, falei para os senhores, vários vasos, mas tem um detalhe interessante que eu queria ilustrar para os senhores. Aqui é um estudo feito com vários vasos de porco. Nós temos a artéria carótida, coronária, femoral e renal. Todas elas produzem catecolaminas, todas elas liberam nitrodopamina, todas são de origem endotelial. Mas o interessante, que eu queria chamar a atenção para os senhores, porque isso, do ponto de vista vascular, merece uma reflexão mais aprofundada. Veja que, no caso da artéria carótida, nós temos liberação aqui de nitrodopamina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, mas veja que na carótida os níveis de adrenalina são muito mais altos. Entretanto, quando nós vamos ver a produção de catecolaminas pela artéria coronária, agora a principal catecolamina é a nitrodopamina, que tem potente papel vasodilatador. Já, por exemplo, aqui na artéria femoral, a produção principal é de adrenalina
e de dopamina, menor produção de nitrodopamina. Então, isso mostrando que, dependendo do leito vascular, é um outro mecanismo pelo qual o leito vascular pode controlar seu fluxo, já que ele tem um perfil distinto de liberação de catecolaminas. Então, em resumo, em relação à parte vascular, nós demonstramos, então, que o endotélio libera dopamina, adrenalina, noradrenalina, e essa nova catecolamina, que nós identificamos, a 6-nitrodopamina, ela é um potente vasodilatador, na verdade, o vasodilatador mais potente do ponto de vista endógeno. Ele independe da ativação da guanilate-C-clase e constitui um novo mecanismo de ação do óxido nítrico. Continuando na parte cardiovascular, nós verificamos que a nitrodopamina também era liberada no coração. Eu vou mostrar para os senhores que a liberação do coração também é de origem endotelial, não é de origem nervosa, e que ela tem um efeito potente do ponto de vista de como fármaco cronotrópico positivo. Então, nesse diapositivo, os senhores notem que o aumento da frequência cardíaca, aqui é um experimento feito in vitro, em átrio isolado de rato, mas nós temos um aumento da frequência com 1 picomolar, e eu necessito, para ter um aumento semelhante, com noradrenalina ou adrenalina, na ordem de 100 picomolar. Então, a nitrodopamina, como agente cronotrópico, é 100 vezes mais potente do que a noradrenalina ou que a adrenalina, e 10.000 vezes mais potente do que a dopamina. Então, nós temos um novo mediador do cronotropismo cardíaco. Uma característica muito interessante dessas novas catecolaminas, principalmente da nitrodopamina, é que mesmo em concentrações extremamente baixas, além de ela ser mais potente que as catecolaminas clássicas, ela potencia a ação das catecolaminas. Aqui nós temos mostrando que em concentrações extremamente baixas, na faixa de 10 femtomolares, a nitrodopamina ela potencia a ação, seja da dopamina, noradrenalina ou da adrenalina. Então, reforçando esse papel do endotélio, modulando a ação agora de catecolaminas que podem vir de origem nervosa. Uma outra característica interessante da nitrodopamina, do seu efeito cronotrópico, é que o efeito é prolongado, tanto in vitro quanto em vivo. Então, aqui os senhores têm aqui um átrio incubado com várias catecolaminas. Quando você retira do banho a noradrenalina, dopamina ou adrenalina, isso volta à linha de base, tratando com a nitrodopamina, a frequência é mantida. E utilizando assim camundongos nocaute, nós demonstramos que a nitrodopamina produzida no coração, ela é reduzida quando você tem um nocaute para enós, não é alterado quando você tem um nocaute para as outras isoformas da óxido nítrico sintase. E essa ação in vitro também ocorre em vivo. No rato anestesiado, também a nitrodopamina é o mais potente fármaco cronotrópico positivo comparado com as catecolaminas clássicas. Não só do ponto de vista de cronotropismo, também como agente inotrópico, ou seja, responsável pela contratividade cardíaca, a nitrodopamina também é o mais potente agente endógeno que tem efeito inotrópico positivo no coração. Então, nós temos aqui uma nova catecolamina, que ela tem, vamos dizer assim, um potencial terapêutico interessante, seja a nível de insuficiência cardíaca aguda, seja a nível de insuficiência cardíaca crônica, pelo fato, primeiro, ser muito mais potente que as catecolaminas clássicas, segundo, de sinergizar com as catecolaminas clássicas, e terceiro, que eu acho interessante, diferente da noradrenalina, que pode causar vasoconstrição coronariana, essa causa vasodilatação coronariana. Então, você teria também essa outra possibilidade. E pelo fato de ser extremamente potente, poderia ser utilizada também no tratamento de insuficiência cardíaca crônica. Em colaboração com o professor Calhendo, da Universidade de Nápoles, professor de Química Farmacêutica, ele sintetizou uma série de análogos de beta-bloqueadores e nós, eventualmente, identificamos um primeiro antagonista específico do receptor da nitrodopamina no coração, que seria o 4-nitropropranolol.
Então, esse é um novo fármaco que está agora em desenvolvimento, que é o primeiro antagonista específico da nitrodopamina. Também em colaboração com a Universidade de Nápoles, com a professora Maria Monte, aqui utilizando essa aqui são cardiomiócitos humanos. É uma cultura de cardiomiócitos humanos, veja que eles batem, eles são derivados de célula-tronco. Então, nós utilizando esse tipo de célula, nós purificamos o receptor da nitrodopamina em cardiomiócitos humanos. Então, esse receptor, na verdade, como é feito isso, não vou incomodar os senhores com o procedimento técnico, mas basicamente nós fizemos uma agarose acoplada com nitrodopamina, você pega os cardiomiócitos, solubiliza as membranas, incuba, vamos dizer assim, com essa agarose e, eventualmente, as proteínas são grudadas nessa agarose, depois você elui com uma concentração alta de nitrodopamina. E nós identificamos um grupo de proteínas que são essas ciclases, essas proteínas associadas à adenilciclase. Então, é um novo receptor, um novo mecanismo de ação no coração. A nitrodopamina, ela modula, seja de maneira positiva ou negativa, a atividade da adenilciclase no coração. Isso explicaria, inclusive, os nossos achados que a nitrodopamina potencia a ação, seja cronotrópica ou inotrópica das catecolaminas, já que esse mecanismo cronotrópico e inotrópico é baseado na ação das catecolaminas sobre a adenilciclase. Nós publicamos vários trabalhos com essa nova catecolamina, e daí uma professora lá da Universidade de Memphis, professora Larry Patterson, ela sintetizava outros análogos de catecolamina, então ela me contactou, perguntou se eu tinha interesse de ensaiar esses análogos que ela sintetizava, e ela me mandou alguns análogos, um deles foi a cianodopamina, e qual foi a minha surpresa quando nós verificamos que, por espectro de massa, que o coração de coelho e ventrículo, tanto o ato e o ventrículo, liberavam cianodopamina. Eu fiquei, na época, bastante, vamos dizer assim, inseguro, porque os senhores conhecem, cianeto é tido como sendo veneno. Entretanto, nós temos na nossa circulação níveis de cianeto. Não sabemos por que nós temos esses níveis de cianeto. Cianodopamina é o primeiro produto endógeno descrito que tem um grupo ciano. Ela é liberada pelo coração, ela não é simplesmente, vamos dizer assim, liberada, ela também modula a ação do coração, ela tem um potente efeito, seja cronotrópico positivo, como inotrópico positivo. Não é tão potente quanto a nitrodopamina, mas é mais potente do que as catecolaminas clássicas. Aqui os senhores têm a exemplo da nitrodopamina, veja aqui o efeito cronotrópico, da cianodopamina, também é um efeito mantido. Diferente das catecolaminas clássicas, quando você lava a preparação, você acaba tendo, vamos dizer assim, uma queda da frequência. Então, com isso, nós demonstramos que, na verdade, agora vários outros corações de rato, também libera, como é que fala, 6-nitrodopamina e libera 6-cianodopamina. Essas duas catecolaminas têm potente efeito cronotrópico e inotrópico, e elas apresentam também essa capacidade inédita, que esse sinergismo com as catecolaminas clássicas, ou seja, elas potenciam também a ação inotrópica e cronotrópica, seja da noradrenalina, da adrenalina, como da dopamina. Uma outra catecolamina que ela me mandou foi a bromodopamina. E aqui é um trabalho mais recente que nós identificamos agora na circulação de pacientes com insuficiência renal crônica. Nós identificamos níveis tanto de 6-dopamina, o paciente apresenta aqui por espectro de massa níveis de 6-dopamina, como, perdão, aqui da ciano, e nesse caso esse paciente ele apresenta níveis não somente de cianodopamina, mas também de bromodopamina. Então temos agora mais uma nova família de catecolaminas, agora também com bromo. Nós temos níveis circulantes de brometo, também não sabemos por que temos tanto brometo, e, no entanto, de novo, aqui, primeira identificação de um produto endógeno com bromo e com uma potência interessante. Um cuidado que nós publicamos foi que
atualmente se utiliza muito esses kits de ELISA, de enzima imunoensaio, para detecção de catecolaminas, e nós mostramos que, no caso aqui do kit para dopamina, existe uma reatividade cruzada muito importante, tanto com a bromodopamina como cianodopamina. Ou seja, talvez muito da literatura do pessoal que esteja dosando dopamina esteja, na verdade, quando está utilizando essas tecnologias de imunoensaio, estejam quantificando, na verdade, cianodopamina e bromodopamina. Eu comecei a minha apresentação falando sobre corpo cavernoso. A 6-nitrodopamina também é liberada no corpo cavernoso, então ela tem um papel importante do ponto de vista de relaxar o corpo cavernoso. Nós demonstramos a liberação dela em corpo cavernoso de coelho, mas também demonstramos liberação de corpo cavernoso humano. Esse aqui é corpo cavernoso de pacientes que são transgêneros, então estão fazendo a cirurgia depois de tratamento hormonal, ou seja, então são pacientes que utilizam uma quantidade enorme de estrógeno, tá certo? Mas mesmo nesse corpo cavernoso, nós identificamos não só a liberação de 6-dopamina, como também demonstramos que ela tem um papel vasorelaxante, relaxa a musculatura lisa do corpo cavernoso, colocando a 6-dopamina como um potencial mediador também da ereção peniana. Veja que essa questão do conceito fisiológico que o corpo cavernoso em vivo é mantido pelo tônus simpático é uma coisa equivocada. Porque se isso fosse verdade, pacientes que têm lesão medular teriam ereção, eles não têm ereção. Então, na verdade, o que acontece, o que mantém o corpo cavernoso contraído, na verdade, são as catecolaminas endoteliais. Quando você tem um estímulo sexual, então ocorre a liberação de óxido nítrico, aumenta agora a nitração da dopamina, então você forma a nitrodopamina, e essa nitrodopamina que faz o relaxamento. O sistema simpático, na verdade, ele funciona, conforme Kahneman descreveu há muito tempo atrás, na década de 30, como a reação de fuga ou luta. Então, se o animal está copulando e ele vê um predador, ele tem que interromper imediatamente a cópula. Mesma coisa vale para o coração. O Dr. Aníbal comentou sobre o rim, mas nós fazemos atualmente transplantes de coração, o coração bate, não tem inervação. A pessoa faz exercício, a frequência aumenta, você dá um beta-bloqueador, a frequência baixa. São todas catecolaminas endoteliais. O simpático só vem, na verdade, para reações de fuga ou luta, ou seja, em alguns momentos, mas o housekeeping é feito pelas catecolaminas endoteliais. Aqui uma colaboração com o professor Albert Ferro, do King's College de Londres. Ele trabalha com cultura de células aórticas, células musculares da aorta humana e também de endotélio, e com aumento de cálcio intracelular. Também ele demonstrou agora que a nitrodopamina é muito mais potente do que as catecolaminas clássicas para aumentar o cálcio intracelular. Então, aqui nós temos efeito em torno de 10 a menos 11, então é uma concentração extremamente baixa comparado com as demais catecolaminas. Ela aumenta o cálcio intracelular e, conforme eu também mostrei para os senhores em diapositivos anteriores, a nitrodopamina ela tem essa capacidade de potenciar o efeito das catecolaminas clássicas. Então, aqui também, no cálcio intracelular, quando você utiliza concentrações extremamente baixas de catecolaminas, quando você associa nitrodopamina com noradrenalina ou dopamina, você tem um aumento importante agora do cálcio intracelular. Essa parte toda de cardiovascular, nós publicamos no ano passado uma revisão no Physiology, e, para minha grata surpresa, foi a revisão mais citada da revista do ano passado. Para terminar, deixar um conceito com os senhores, que não é somente o endotélio que produz essas catecolaminas novas. Então, nós temos também liberação de catecolaminas a partir de epitélio. Então, aqui nós temos um trabalho feito com vesículas seminais humanas, que agora nós identificamos produção de 6-nitrodopamina. Então, a 6-nitrodopamina é liberada de vesículas seminais humanas, a origem é epitelial, não é de origem nervosa, é de epitélio, e ela potencia a ação contrátil da noradrenalina. Então, de novo, ou seja, agora seria o epitélio potenciando os efeitos da inervação.
Então, quando há o estímulo nervoso, mas o epitélio, através da liberação de 6-nitrodopamina, ele potencia a ação da catecolamina liberada no caso de um terminal adrenérgico. Aqui o trabalho feito agora com uma colaboradora minha, Mariana Gonçalves de Oliveira, ela demonstrou a produção de nitrodopamina a partir de bexiga urinária de camundongo, mas nós temos dados também de bexiga urinária humana, então a nitrodopamina também é produzida pela bexiga, essa é de uma origem neurogênica, mas eu considero que seja o óxido nítrico, que seja o terminal nitrérgico que libera o NO. A catecolamina vem essencialmente do endotélio. Ela é muito mais potente do que as demais substâncias para relaxar a bexiga. A gente está pensando em conduzir agora ensaios clínicos de aplicação da nitrodopamina diretamente na luz vesical, para verificar o relaxamento da bexiga. E, por último, aqui mostrando agora a liberação dessa nova catecolamina que eu mostrei para os senhores, a cianodopamina, que a cianodopamina é liberada aqui de vas deferens de rato, também é liberada de vas deferens humano, nós não publicamos isso ainda, e que ela também apresenta, não sei se efeito contrátil no vas deferens, e ela potencia a ação das catecolaminas clássicas. Então, caríssimos confrades, a ideia seria mostrar para os senhores que essas novas catecolaminas endógenas identificadas, nós identificamos 6-nitrodopamina, 6-cianodopamina, 6-bromodopamina. Na verdade, eu tenho dados, eu não publiquei ainda, mas também de 6-iododopamina, seria uma nova família de catecolaminas. Quando eu falo aqui da dopamina, eu estou restringindo a dopamina, mas, na verdade, nós identificamos também produção de nitro, adrenalina, nitro, noradrenalina, ou seja, são famílias novas de catecolaminas que têm origem não neurogênica. Elas oferecem uma perspectiva nova agora no entendimento de processos fisiopatológicos que eram atribuídos anteriormente, talvez, a distúrbios do sistema nervoso simpático. Então, na verdade, está para fazer todo um Inclusive, um dado interessante, eu não cheguei a mostrar para os senhores, mas todo o nosso conhecimento cardiovascular que nós atribuímos ao simpático é baseado ao uso de beta-bloqueadores e alfa-bloqueadores. Só que esses beta-bloqueadores e alfa-bloqueadores, nós publicamos isso, nós demonstramos que em concentrações muito mais baixas, que eles antagonizam as catecolaminas clássicas, eles bloqueiam o receptor da nitrodopamina. Então, na verdade, eles não são true beta-bloqueadores. Na verdade, esses fármacos eles são bloqueadores do receptor da 6-nitrodopamina. Então, com isso, eu agradeço sobremaneira a atenção dos senhores para falar sobre essas novas catecolaminas e, quem sabe, descobrir mais outras atribuições que elas têm, não só do ponto de vista cardiovascular ou periférico, mas eu creio que principalmente também do ponto de vista do sistema nervoso central. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado, acadêmico Gilberto Denucci. E eu passo agora a palavra aos acadêmicos que queiram perguntar alguma coisa. Acadêmico Arno von Ristoff. Boa noite. Prezada senhora presidente da academia, acadêmica Eliette Busquelat, prezado confrade Gilberto Denucci, caros confrades, convidados. Embora isso tenha sido muito acima de qualquer conhecimento que eu tenha dessas novas catecolaminas, nós vivemos uma atividade nos últimos anos, sobretudo durante a pandemia da Covid, do uso muito intenso de catecolaminas nos centros de terapia intensiva. Os senhores terem uma ideia, a minha equipe é responsável pelo atendimento vascular de cerca de 350 leitos de terapia intensiva. Então, o uso de aminas simpático-miméticas foi realmente muito intenso durante o episódio da Covid, e nós, infelizmente, vivenciamos muitas necroses periféricas, não só de pés, de mãos, mas também de orelhas, de nariz e até de pênis, pelo uso prolongado necessário para manter a vida desses pacientes
Muitas vezes isso foi definitivo no salvamento da vida, infelizmente, às vezes não. Na sua opinião, será que alguma dessas novas substâncias vai ter algum efeito, digamos assim, efetivo, que a gente consiga ter uma amina que tenha alguma atividade menos destrutiva na circulação periférica? Bom, conforme eu demonstrei, essas catecolaminas novas, tanto a nitrodopamina quanto a cianodopamina, mas principalmente a nitrodopamina, ela, além de ser muito mais potente do ponto de vista cardiovascular, como inotrópico, cronotrópico positivo, ela apresenta efeito vasodilatador periférico, ao contrário das aminas simpatomiméticas que nós utilizamos clinicamente. Então, eu suspeito que a nitrodopamina ela vai ser um potencial muito grande, entendeu? Do ponto de vista Eu senti isso. pelo fato de ser esse efeito vasodilatador, de você poder aumentar a frequência, o cronotropismo e inotropismo, sem causar vasoconstrição periférica, sem causar vasoconstrição coronariana. Então, eu creio que tem um mecanismo, um potencial muito grande. Puder só complementar, quer dizer, um dos mais potentes vasodilatadores que nós dispomos para uso clínico são as prostaglandinas. E usar a prostaglandina na vigência do uso de uma dopamina, a dopamina ri da prostaglandina, não dá Sim. sentido nenhum, não acontece absolutamente nada, nenhuma hipotensiosia. São mais poderosas as aminas são. A prostaglandina E1, que é utilizada, 6-oxoprostaglandina E1, usada como vasodilatador periférico, as prostaglandinas também atuam por estimulação de adenilciclase, mas é por estimulação direta. No caso da nitrodopamina, ela tem esse receptor, não é um receptor novo, já tinha sido identificado as proteínas associadas à adenilciclase, mas não se sabia qual era o agonista, e agora nós demonstramos que seria, vamos dizer assim, o receptor endógeno da 6-dopamina no coração. E é interessante, por exemplo, tem um trabalho no grupo alemão, nós estamos colaborando, inclusive, que eles fizeram um nocaute para esse receptor da nitrodopamina e o coração, o camundongo apresenta uma cardiopatia dilatada e com redução do inotropismo e do cronotropismo, que é justamente a falta da ação da 6-dopamina. Então, eu creio que eu estou em negociação com uma firma americana, porque a 6-dopamina ela é endógena. Sendo endógena, ela não pode ser patenteada. Mas nós sintetizamos a 5-nitrodopamina, que é muito semelhante para o estrutural, só muda uma posição do grupo nitro, ela não é endógena e ela atua no mesmo receptor que a 6-dopamina. E essa firma está patenteando, essa firma americana, para eventualmente comercializar a 5-nitrodopamina. Obrigado. Acadêmico Gilberto Denucci, muito obrigada pela sua apresentação. O que me causou muita surpresa é o seguinte: você libera igualmente a nitrodopamina em endotélio de artéria e de veia? Isso me causou muita surpresa. Nós encontramos nós fizemos em 2 tecidos, 2 vasos que têm veias. Nós fizemos no cordão umbilical, então tanto a artéria e veia umbilical, mas também tanto a artéria como veia apoplítea, ambas liberam 6-nitrodopamina. Você não achou estranho? Não, libera óxido nítrico, as duas, né? Então achei que não teria. Não, mas a endotélio de veia libera muito menos óxido nítrico do que endotélio de artéria. Mas bom, eu não posso dizer, nós não fizemos assim uma relação. Primeiro, esses são artéria e veias de pacientes que sofreram uma amputação. Então, eu não sei, do ponto de vista fisiológico, diferente do cordão umbilical, que eu pego o cordão umbilical, aqui eu estou pegando vasos que são patológicos, porque vem de uma amputação de membro inferior. Agora, eu não sei se também, talvez pela quantidade de tecido que tem, ou a qualidade do tecido, se talvez o tecido arterial que seja mais danificado que o venoso, por isso que a liberação é aproximadamente semelhante. Qual é o diâmetro desses vasos com que você trabalha? Olha, essa é uma pergunta complexa. Nunca medi, tá certo? Mas nós trabalhamos com artéria umbilical, a gente pega o segmento da artéria umbilical, ou da veia umbilical, segmento da artéria e da veia, vamos dizer assim,
poplítea, mas nós estamos trabalhando agora com veia artéria mesentérica, tanto de rato quanto de, vamos dizer assim, de cobra. Então, são vasos menores. A gente utiliza um miógrafo para fazer isso. Então, são vasos menores. Acadêmico Maurício Yunes. Senhora presidente, acadêmico Aníbal, acadêmico Gilberto, parabéns pela apresentação. Você nos brindou aí com coisas muito interessantes que abrem perspectivas e pensamentos interessantes. A sensação que me deu, e você chegou a usar o termo de housekeeping, né, é que talvez esses elementos que você conseguiu identificar tenham efeitos mais locais do que sistêmicos. Eu queria que você me falasse um pouquinho se é esse entendimento. A outra coisa em relação aos efeitos arteriais e venosos, eu pergunto, seriam o mesmo receptor? Quer dizer, o receptor venoso e arterial, eles são idênticos, são diferentes? E os efeitos são mais parácrinos do que efetivamente hormonais? Ou seja, seria para o housekeeping, esses elementos seriam necessários para que as células funcionassem, assim como, por exemplo, a sódio potássio ATPase, que também funciona no housekeeping. E é claro que a gente vai demorar um tempo para entender, porque a própria ATPase levou 40 anos, né, para ser entendida e para dar o prêmio Nobel ao SCU, né, levou 40 anos de entendimento. Eu acho que certamente a gente tem muita coisa para ver. Eu queria te dar os parabéns e se você pudesse me esclarecer um pouquinho mais no seu entendimento, quer dizer, se é efeito parácrino, se é efeito hormonal, se os receptores já foram identificados como sendo mesmos arteriais e venosos, e nesse sentido, eu já vejo que já está se produzindo substâncias farmacologicamente ativas, né, para que seja empregado futuramente em uso clínico. Obrigado. Muito obrigado. Em relação, nós identificamos o receptor em cardiomiócitos humanos, tá certo? Nos vasos, o receptor, eu creio que seja diferente, talvez até tenha também modulação dessa adenililciclase, mas uma ação clássica que nós demonstramos e publicamos da nitrodopamina é que ela bloqueia a ação vasoconstritora da dopamina nos vasos. O que acontece? A dopamina, ela apresenta 5 receptores, e os 5 receptores são expressos na vasculatura. Então, dependendo, acho que do leito vascular, seja arterial ou venoso, mas dependendo do local, sabe, daquele vaso, talvez a população de receptores dopaminérgicos são diferentes. E a ação da nitrodopamina, também da serodopamina, como antagonistas, pode variar. Eu concordo que talvez essa nitrodopamina, essas catecolaminas endoteliais, elas têm um efeito local de controlar o fluxo. Entretanto, eu me recordo uma discussão que eu tive com um colaborador, que é o professor Roberto Zatz. Quando eu comecei a comentar com isso, ele começou a fazer o papel do advogado do diabo, entendeu? E um ponto, não, mas veja que o simpático é importante para evitar, por exemplo, a hipotensão postural. Você levanta o simpático, não deixa você cair. Eu pensei sobre isso, na verdade não é. Veja que essa ação que a gente propõe do simpático é uma coisa assim um tanto quanto não boa, porque você levanta, faria hipotensão e daí o simpático iria atuar. Nós demonstramos que a nitrodopamina, por exemplo, é liberada de musculatura esquelética. Então, quando você vai levantar, você contrai a musculatura esquelética, aumenta a liberação de dopamina, ela atua no coração, já aumenta agora crono e inotropismo e evita a hipotensão postural. Veja que, do ponto de vista embriológico, o coração você consegue detectar batimentos na 5ª semana do feto, o coração batendo. Você identifica a chegada do simpático, do sistema nervoso, na 11ª, 12ª semana. Então veja que essas catecolaminas realmente, sabe assim, que o cálculo sejam muito importantes. Eu coloquei aqui produção epitelial e endotelial. Entretanto, por exemplo, os senhores têm produção musculatura esquelética. Nós identificamos agora na musculatura dos cardiomiócitos, por imunohistoquímica, expressão de tirosina hidroxilase, ou seja, essas catecolaminas também devem ser produzidas dentro do miócito, do cardiomiócito. Então você tem, vamos dizer assim, eu acho que todo um conceito, vamos dizer assim,
de mudança sobre o efeito das catecolaminas do ponto de vista de função cardiovascular. Acadêmico Antônio Egídio Nardi. Obrigado. Senhora presidente, senhor Aníbal, acadêmico Gilberto, parabéns pela excelente apresentação. Eu fiquei muito entusiasmado com essas novas catecolaminas e entendo, como Vossa Excelência falou, que está ainda no início da pesquisa, muita coisa será ainda descoberta e desenvolvida. E também que elas, todas apresentadas aqui, são de origem não neurogênica, né? Não são de origem neurológica. Mas já foi visto em algum desses vários grupos que você vem interagindo, se há algum efeito nos neurônios, se os neurônios podem produzir também essas novas catecolaminas e se há alguma possível relação com algum transtorno neuropsiquiátrico, porque nós sabemos que várias doenças neuropsiquiátricas, né, têm relacionamento com as catecolaminas. Será que essas novas catecolaminas não podem estar envolvidas ou vir a ser úteis em algum tipo de tratamento para transtornos neuropsiquiátricos? Obrigado. Olha, obrigado. Olha, primeiro, nós temos dados em colaboração com o laboratório Spina França, lá de São Paulo, que é um laboratório que faz análise de líquor. Eles me forneceram as amostras de líquor. Eu identifiquei no líquor tanto cianodopamina quanto 6-bromodopamina. Eu não sei ainda correlacionar com os pacientes, porque eles só têm amostras do líquor. Então, na verdade, tem um dado novo que é interessante. Saiu um trabalho publicado no Nature Metabolism, que são uns 3 meses atrás, que, na verdade, é uma republicação de um trabalho polonês da década de 80, que mostra que a glicina, o aminoácido glicina, quando metabolizado pela peroxidase, gera cianeto, gera ácido cianídrico. Nós demonstramos agora que glicina aumenta a produção de cianodopamina. Eu, inclusive, estou em colaboração com um colega lá de São Paulo, o professor Fernando Koch. Ele tem o laboratório Mendele, que você trabalha com erosinatos, metabolismo, e a gente está procurando agora amostras de crianças que têm essa hiperglicidemia, que tem uma hiperglicemia cetótica e não cetótica. Elas apresentam um quadro de epilepsia que é de difícil tratamento, que eu suspeito que talvez seja devido à produção de cianodopamina aumentada. Então, a gente está procurando agora essas crianças, amostras dessas crianças, para a gente poder quantificar os níveis, seja de cianodopamina, para ver se vão aumentar o plasma, eventualmente no líquido. Do ponto de vista psiquiátrico, a dificuldade é convencer os psiquiatras a ter uma abordagem um pouco mais orgânica, entendeu? Ou seja, talvez esses quadros de distúrbios que nós apresentamos, esses transtornos, deveria fazer uma releitura agora dos níveis dessas catecolaminas novas no líquor. Porque o pessoal usava dopamina, mas nós estamos tendo agora famílias novas de catecolaminas, entendeu? Então, talvez isso seja importante do ponto de vista de identificar papel fisiopatológico. A dificuldade que eu tenho no momento, eu tenho um aluno que é psiquiatra que faz doutorado comigo, é justamente acessar, sabe, se alguém que queira trabalhar do ponto de vista orgânico, no sentido assim de encontrar amostras desses pacientes, de preferência de líquor. Estou pegando amostras de urina, de plasma, mas seria interessante, sem dúvida, ter a amostra do líquor para verificar como é que está a produção dessas novas catecolaminas endógenas nesses pacientes. Inicialmente, acadêmico Oswaldo Nascimento, depois a gente volta para o acadêmico Maurício Yunes, por favor. Excelentíssima presidente, Eliette Pusquelá, estimado acadêmico Gilberto Denucci, é maravilhoso a gente ver os avanços, né, em termos do conhecimento. A grande questão, e como neurologista, e é uma situação que nós, neurologistas, hoje nos questionamos muito, é que nós acabamos conhecendo uma série de particularidades, uma série de transmissores, e onde encaixar tudo isso? Essa que é a verdade. Então, por exemplo, citou-se o exame do líquido cefalorraquiano e o
grupo do Dr. Sene, que é amigo nosso, e tem ali o Carlos Otávio, que é excelente, que trabalha com eles exatamente quanto os elementos de inovação no líquor. O líquor, algum tempo atrás, estava meio esquecido. Agora está voltando a ter protagonismo no diagnóstico, particularmente, por exemplo, da doença de Alzheimer e outros processos demenciais. Mas, sem dúvida, eu acho que o segmento, em termos das novas catecolaminas, do conhecimento desses neurotransmissores, é importante. A questão é o direcionamento. Então, eu vejo quando da observação do professor Nardi, do acadêmico Nardi, que isso não só reflete nos diferentes campos da medicina interna, como particularmente também da psiquiatria e da neurologia. Quer dizer, essa atenção nós temos tido para várias situações, inclusive questões, por exemplo, na formação neuronal e no neurônio, disparo axonal, de potenciais, de fluxo axoplasmático, enfim, é de uma complexidade tudo isso, que eu acho que o tema é de grande importância. É de tamanha importância que nós poderíamos até organizar um simpósio, que não seja, agora não se pode ter simpósios mais extensos, né? Aqui na academia, às quintas-feiras, mas, sem dúvida, valeria uma discussão ampla, porque eu vejo que a academia tem um conhecimento de altíssimo nível, um padrão internacional, viu, do que está up to the minute, e eu acho que a colaboração de vários colegas aqui e a nossa interação seria extraordinariamente proveitosa. Então, a proposta é exatamente essa. É a gente tentar fazer um simpósio para discutir nesses pormenores e de que modo nós podemos encaminhar melhor esses projetos no segmento da psiquiatria, da neurologia e assim por diante, capitaneados, é claro, pelo conhecedor da matéria, que é meu querido amigo Gilberto. Ponto colocado é muito importante. Quando apresentei uma conferência, a questão de 1 ano e meio atrás em Stanford, tem um amigo meu que agora ele faleceu em setembro do ano passado, o Felipe Murad, foi Nobel, o óxido nítrico. Ele gostou muito, ele chamou a atenção, senhor Gilberto, é fundamental que você demonstre o papel fisiopatológico disso. Veja que o Carlson, que não foi ele que sintetizou a dopamina foi sintetizada pela Wellcome na década de 1910. O Carlson identifica a dopamina como mediador do sistema nervoso central, mas ele ganhou o Nobel devido ao trabalho que ele fez no Parkinson, demonstrando que havia uma redução dos níveis de dopamina no Parkinson. Não sei como é que estão as outras catecolaminas do Parkinson. Então, por isso eu estou, sabe, o amigo deu essa oportunidade, a academia, eu estou procurando envolver cada vez mais colegas, porque é importante, eu tenho estudado do ponto de vista quais são os metabólitos, que veja bem, veja que catecolaminas, na verdade, dosagem de catecolamina não serviu para nada. Tirando o diagnóstico, talvez, de afeocromocitoma, morreu por aí. Talvez porque dosamos as catecolaminas erradas. Entendeu? Então, nós estamos agora sintetizando os novos metabólitos, sabe assim, nitromovanílico, cianomovanílico, para verificar se isso está alterado na hipertensão, está alterado, sabe, qual tipo de distúrbio que a gente pode encontrar. Mas esse ponto é fundamental. Para isso, eu preciso ter acesso a colegas interessados, a pacientes, para a gente poder tentar estabelecer quais são os papéis ou os sistemas que podem estar, como é que fala, alterados com essas, e que tem papel dessas novas catecolaminas. Acadêmico Maurício Nunes, por favor. O assunto é muito excitante, né, Gilberto? Então, assim, a sensação que me deu é que é de expressão ubíqua, né? Todo tipo de célula produz em algum lugar, em algum momento, esse tipo de dopamina, é verdade isso? Eu diria, na verdade, primeiro, deixar bem claro, nós identificamos essas novas catecolaminas, tá certo? Mas catecolamina produzida pelo endotélio tinha um trabalho italiano
em cultura de endotélio que mostrava que o endotélio era capaz de produzir dopamina. Não mostrava liberação, mas mostrava que tinha enzima. Nós temos também trabalhos mostrando, nós não, mas anteriores, em cultura de epitélio de córnea, que também tem liberação de produção de catecolamina. Nós demonstramos liberação dessas novas catecolaminas e também as catecolaminas clássicas. Neutrófilo também libera a catecolamina. Então, eu calculo que vai liberar também essas novas catecolaminas. Então, diríamos assim, é universal. Na verdade, esse trabalho, o trabalho da cianodopamina, foi até uma curiosidade, porque eu mandei para uma revista de farmacologia, o European Journal of Pharmacology, e o editor recusou de cara, sabe? Eu acho que ele viu ciano, não, isso não dá, agora já é demais. E daí eu mandei para uma revista alemã, que eu nunca tinha publicado, que é o Freaks Archives, que é a European Journal, uma revista antiga, entendeu? Aham. Mandei e aceitaram o trabalho. Fizeram alguns comentários e acabaram aceitando. Depois, eu lendo um livro nada a ver com o assunto, sabe, sobre ciência no século XIX, o fisiologista Eduard Flieger, ele que fundou a revista, ele foi o primeiro a propor o cianeto como a origem abiogênica da vida. E a gente acabou publicando a cianodopamina lá. Sabe aquelas coincidências assim? Então, a gente está com essa ideia de pulmão, por exemplo. A Margarete está aqui, a confreira, pulmão. Pulmão, nós falamos sobre agonistas beta-adrenérgicos, usamos beta-miméticos, e não tem inervação simpática, entendeu? A inervação é basicamente parasimpática. No entanto, tem um monte de receptor beta-2. Na verdade, nós demonstramos já com o grupo lá de Roma, produção de nitrodopamina de epitélio de brônquio humano. E relaxa a brônquio humano. Então, talvez veja que o negócio, como você falou, eu calculo que seja universal. E completando a ideia, quer dizer, você chegou a dosar sistemicamente, na circulação? Então, na circulação, essa é uma grande frustração que eu tenho, vamos dizer assim, eu não encontro a nitrodopamina na circulação. Eu não me surpreendo muito, porque, como falei para os senhores, é muito potente. Veja que ela, in vitro, eu tenho efeitos com 10 femtomolar. Isso é muito baixo. Eu, para detectar no meu massa, eu teria que ter um nível assim de 10 picomolar, sabe? 1000 vezes mais, sabe? Do ponto de sensibilidade. Então, acho que eu não detecto por causa disso. Eu detecto cianodopamina circulante, detecto bromodopamina, e nós estamos detectando, perdão, no líquido amniótico, nós detectamos 6-nitro-homovanílico, que é o primeiro metabólito que eu pensei que poderia ser de nitrodopamina. A gente detectou isso no líquido amniótico, que é basicamente urina do feto. Então a gente está começando agora. Só que também quando eu trato o rato com nitrodopamina, eu detecto 6-nitro-homovanílico na urina, mas a quantidade que eu detecto, pelos meus cálculos, daria 10%. Então eu calculo que tem uma outra via metabólica, talvez a dióxido fenilacético, nitrodopamina seja uma possibilidade, entendeu? A gente está agora sintetizando esses novos metabólitos. E eu vi que você estudou um grupo de doentes renais crônicos, alguma coisa ligada à doença renal crônica, porque seria teoricamente dialisável também, né, em termos de depuração extrarrenal, né? Pois é, isso a gente agora está em colaboração, pegamos amostras de pacientes, entendeu, com doença renal crônica, eu estou procurando verificar na urina e verificar a presença desses metabólitos também. Excelente, parabéns. Mais alguém quer perguntar? Se não, eu vou pedir desculpas aos acadêmicos, mas eu acho que é um trabalho importante da academia se a gente puder auxiliar professores que moram e lecionam muito longe do Rio de Janeiro. E nós recebemos no chat agora um professor de farmacologia do estado do Acre, chamado Dr. Amsterdã Sandres, que pergunta ao acadêmico Gilberto Denucci se o uso da nitrodopamina, em que percentual altera o consumo de oxigênio pelo miocárdio e se é um estimulante cardíaco. Olha, como eu posso dizer, do ponto de vista in vivo, nós vimos que ela tem um efeito cronotrópico positivo, in vitro tem cronotrópico e inotrópico positivo.
eu não tenho ainda, vamos dizer assim, nenhum dado sobre o consumo de oxigênio da nitrodopamina. É do Acre, né? Eu tenho um aluno meu do doutorado, que é do Acre, faz doutorado comigo. No momento ele está de férias em Cruzeiro do Sul, que é o Denis de Oliveira, e ele trabalha com nitrodopamina. Então, eu tenho uma outra pessoa que a gente pode contactar eventualmente. Mas se quiser me mandar um e-mail, na minha apresentação tem no primeiro diapositivo o WhatsApp vamos dizer assim, e o e-mail, teríamos satisfação de interagir. Muito obrigada, porque eu acho que nós, da Academia Nacional de Medicina, temos o dever, sempre que possível, de esclarecer as pessoas, principalmente o professor universitário. Eu acho que faz parte da nossa missão. Muito obrigada. Eu agora passo a palavra, se ninguém mais quiser fazer pergunta, ao acadêmico Monsenhor Aníbal Gil Lopes. Muito bem. Primeira coisa, eu acho que eu devo expressar, senhora presidente, a minha alegria de ter acompanhado ao longo desses últimos anos os trabalhos do Gilberto. E, portanto, ter ouvido e participado, né, de suas ideias e dos seus caminhos. Mas eu gostaria de olhar um pouco, ter um olhar um pouco de filosofia da biologia. Muitas vezes a gente olha e a gente classifica células, e a gente pensa em célula, sistema nervoso, epitelial, mas o que é substantivo da célula é aquilo que é comum, o resto é adjetivo. E às vezes, se a gente não olhar para a célula no seu sentido de substantivo, a gente perde inúmeros fenômenos. Todas as células elas têm que sobreviver diante de semelhantes agravos. Por exemplo, agravo de pH, agravo de osmolaridade e vários osmóticos, diferentes íons, não é? E, portanto, há um conjunto de mecanismos que regulam a integridade celular, qualquer que seja a sua função específica. Em 1974, eu estava terminando a parte experimental de minha tese de doutorado, que era em transporte de íon em túbulos renais através de métodos de micropunção. Quem é antigo se lembra do que é isso. E eu me lembro, eu era muito jovem, e a partir dessa ideia, eu coloquei a catecolamina nos banhos. Isso está na minha tese de doutorado, é um achado não explicado naquela época, mas alterava transporte e alterava, eu media transporte através de eletrofisiologia, transientes elétricos. Muito bem. A gente está discutindo uma série de coisas que, se eu for olhar o mecanismo final de ação, eu caio em transportadores de membrana. Quando eu falo em contração muscular, relaxamento, eu estou falando em abertura e fechamento de canais, ativação ou inibição de outros transportadores. E, portanto, talvez o grande, eu diria, obstáculo é encontrar modelos experimentais muito simples em que essas funções básicas elas possam ser estudadas. O seu trabalho, que é maravilhoso, que me encanta, ele mede, eu diria, macroscopicamente. Ele mede fenômenos finais. Mas os fenômenos finais, eles podem ser analisados dentro de uma linguagem de comunicação celular, portanto, todas as redes tão complexas de sinalização intracelular, que no final de tudo, os efetores são moléculas, a maior parte são moléculas de transporte. Tá? E quando eu olho o que é substantivo em uma célula e o que é adjetivo, eu olho como os mecanismos mais fundamentais que permitem a função mais complexa. Quando eu falo em eletrofisiologia, eu estou dentro de uma rede de transportadores que são modulados simultaneamente, que levam um fenômeno avaliável eletrofisiologicamente ou através de uma medida final de transporte. Então, eu me encantaria, Gilberto, se alguém... Eu já não tenho mais laboratório, já não faço mais experimentos, eu sou
um idoso, não é? Fora da ciência propriamente dita. Mas seria muito interessante, a partir de talvez modelos muito clássicos e simples. Você usa modelos muito clássicos, não é? Os modelos clássicos eles são muito bons. Por exemplo, uma câmara de Using para medir transporte de água eletrólita. Se catecolamina mexe com isso. Eu imagino que todos esses sistemas muito básicos, eles mexem com todos os tecidos, com todos os tipos celulares. E o que me encanta no seu trabalho é que ele vai muito além de um tipo celular ou de um grupo. Quer dizer, você não só sai do aspecto de células neurais, como você entra em outros tecidos. Você tem algum trabalho inicial com cultura de células de retina, se eu não me engano, não é? Então, tudo isso é que fez com que eu iniciasse aqui a apresentação, dizendo que a gente está diante de uma série de trabalhos que eles mudam paradigmas. E para que a gente seja capaz de mudar paradigma, a gente tem que ser capaz de sair dos nossos conceitos, não é? Comuns, e cada vez mais buscando aquilo que é a linguagem básica da vida. E a linguagem básica da vida passa por sinalização celular e por um número relativamente restrito de transportadores no seu sentido genérico. Porque todo fenômeno biológico, ele passa pela membrana celular e pela membrana das organelas internas. Essencialmente, os fenômenos biológicos são fenômenos de membrana, qualquer tipo de célula que seja. Então, cada vez que eu converso com você ou vejo os seus resultados, eu diria que eu fico extremamente agitado em termos intelectuais, porque eu antevejo realmente aquilo que é substancial em ciência. Em ciência, o substancial não é o dia que eu consigo encontrar os elementos tão fundamentais que mexem com tudo. Tá? Aquele ponto central que os físicos buscam e encontram com maior facilidade do que nós biólogos, não é? Qual que é o fenômeno biológico fundamental? Onde é que ele está? Qual é essa linguagem da vida que a gente pode modular através de inúmeras substâncias? Então, é um pouco isso que eu gostaria de deixar. Mais do que tudo, o meu entusiasmo. Não sei se eu sou capaz de transmitir o meu entusiasmo a respeito disso, pelo fato de ser, eu acho a gente poder estar presenciando dados, obtenção de dados que mudam conceitos, que mudam paradigmas. Depois eu já não me lembro mais quem foi, mas eu acho que foi o acadêmico Maurício que falou sobre academia. E eu não pude vir aqui gravar pelo aniversário da academia, mas muitos acadêmicos falaram que eles entendem que seja academia. E para mim, a academia é exatamente o espaço do diálogo, não é? A academia, para mim, é uma membrana celular. Essa membrana que, ao mesmo tempo, ela delimita uma célula e ela é responsável pelo self, pela individualidade, mas essa membrana que permite o diálogo com o universo através de seus mecanismos de transporte, de troca, e que é isto que uma academia tem que ser. Ela tem que ter a sua unidade, a sua identidade, mas, acima de tudo, ela ser extremamente permeável no diálogo com o outro, o diálogo com a sociedade, o diálogo com os outros saberes, com as outras opiniões. E isso é o que me encanta na Academia Nacional de Medicina. Excelentíssima senhora presidente, fico extremamente honrado de ter sido convidado para estar aqui ao lado do nosso conferencista de hoje. Agradeço e espero que essa academia possa sempre ser o espaço de um diálogo, eu diria, esse diálogo desprovido de conhecimentos prévios, capaz de, não é, articular aquilo que parece impossível, a gente delirar um pouco, porque é desses delírios que frequentemente a gente obtém os grandes insights, as grandes transformações. Obrigado.
Acho que nós tivemos uma apresentação magnífica do acadêmico Gilberto Denucci, com algumas perguntas da bancada acadêmica e um final absolutamente glorioso do Monsenhor Aníbal Gil Lopes. Quando o Monsenhor Aníbal Gil Lopes estava falando, isso me lembrou muito quando eu estive fazendo o meu doutorado em Seattle e tive o prazer de conhecer um grande neurofisiologista que escreveu um livro que era bastante famoso e, obviamente, foi destronado pelo livro do Arthur Guyton, que é o livro do Dr. Hoare and Patton. E eu conheci muito o Dr. Patton, Dr. Harry Patton. E ele começava a aula dele sempre dizendo que na natureza, no nosso corpo, tudo se resumia a uma entrada de sódio e uma saída de potássio. Isso conseguia explicar praticamente todas as coisas. Então, isso foi uma frase que me marcou muito, lembrando que eu vim de um laboratório de eletrofisiologia cardíaca, liderado pelo professor Antônio Paes de Carvalho, que foi acadêmico aqui, e eu espero que esteja aqui nos assistindo, encantado. Então, eu quero desejar uma noite boa e pacífica, e gostaria de dizer a todos, inclusive ao Monsenhor Aníbal Gil Lopes, que a academia, além de mágica, é uma academia que tem fraternidade e que sabe escutar e dar espaço a todos os seus membros e, dentro do possível, ajudar a que nós possamos elucidar mecanismos de doença que afligem o nosso povo. Muito obrigado e boa noite a todos.